Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. É muito interessante o reino de Deus, porque ele é totalmente invertido. O alicerce ele é fundado de baixo para cima, mas nos céus ele é invertido. Ele é de cima para baixo. Ele é fundamentado de cima em Deus, e aí que vem os outros recursos, buscando primeiramente o reino dos céus. Quando Cristo ele chega de frente para todos ali, os fariseus, os sacerdotes, os gentios daquela época, ele vai ensinar 2 pontos. O primeiro deles, a expectativa, e o segundo, a esperança. A expectativa é quando nós esperamos algo dos outros em nós. A esperança ela é diferente, é quando nós esperamos de Deus em nós. Porque as expectativas, toda expectativa ela é errônea, ela é falha. Mas a esperança, ela nunca falha. Quando Cristo ele vai relatar sobre a expectativa, o que ele quer dizer? Que nós não tenhamos mais expectativa em homens. Porque o homem, ele é falho. Mas que a gente venha a ter a esperança em Deus. E aí, ele vai anteriormente, no próprio Mateus 6, o que ele vai dizer? Quando vocês forem orar, não faça que nem os falsos, os fariseus, os sacerdotes, que eles sobem em cima de pedras, rasgam as vestes. Não. Deus, ele chama aqueles que rasgam o coração, em secreto. E ele vai mais além. Ele vai dizer assim: ei, quando você ajudar alguém, não diga. O que a mão esquerda fizer, não deixe que a direita saiba. Ou seja, secreto. E aí, ele vai virar e vai dizer assim: quando vocês forem orar, não digam palavras repetidas, assim como os fariseus fazem, mas digam palavras diretamente vindas do coração. O Pai Nosso, ele é tão complexo, que se a gente analisar passo a passo, ele é um degrau. Ele vai iniciar dizendo assim: Pai Nosso que estais no céu. E olha que interessante, não tem como ter esperança no Pai, sem buscar o Filho primeiro. O Filho é a ponte que leva ao Pai. Então, quando Cristo ele fala Pai Nosso, ele já está dizendo algo muito importante, porque ele não fala que o Pai é dele, que o pão é dele, mas ele diz que o Pai é nosso. Irmãos, o Pai é nosso, o Pai está aqui essa noite, você crê nisso? E ele continua dizendo, que estais no reino do céu. E olha que interessante esse degrau, porque não tem como a gente estar no reino do céu, sem se santificar. A gente vive no terreno, porém, em um ambiente dos céus, que está dentro de nós. Nós não mais pensamos como alguém terreno, que visa só até aqui a parede, não. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão mais altos do que os olhos dos homens, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. E não tem como buscar o reino de Deus sem a santificação. E como é que a gente se santifica? Olha que degrau interessante, porque ele vai dizer assim: no seu nome. No nome de quem? No nome de Deus. Esse degrau ele é tão complexo, que a gente vive uma vida na terra, com o reino dos céus implantado em nós. Nos santificamos através do nome de Deus. É somente através do nome dele. Muitos apresentam vários e vários nomes, mas somente um nome tem poder de curar. Somente um nome tem poder de restaurar. Se você chegou aqui angustiado, somente o nome de Cristo é capaz de trazer um renovo. Somente Deus, ele pode mover dentro de você.
Sabe qual é uma das especialidades, que são várias, de Deus? Ele é especialista em coração. Antes da ministração, lógico, vem a palavra. Em segundo vem o coração. Lembra da arca? A arca passou por várias mãos. E teve um momento que estava nas mãos erradas. Ou seja, a arca simboliza a presença de Deus. Quando Deus ele olha e vê que está nas mãos de pessoas que não são santificadas, Ele nem se move. Ou seja, a ministração é a presença de Deus no ambiente. E em segundo lugar, o coração. Porque Ele analisa quem está trazendo a mensagem. Quem está trazendo a arca. Ele vê o coração. Lembra de Zaqueu? Zaqueu ele sobe numa árvore. Só que antes de Zaqueu subir numa árvore, Cristo ele já estava vendo o coração de Zaqueu, a intenção de Zaqueu. E essa noite não é diferente. Nós todos estamos aqui reunidos. E Deus ele está analisando os nossos corações. Aqueles que veio a buscar a Deus em espírito e em verdade. E olha que interessante, um complementa o outro. Porque não tem como seguir a verdade sem estar no espírito. Não tem como. E não tem como conhecer o espírito sem conhecer a verdade. Os dois são complementos. E toda vez que Cristo ele vai se assentar com seus discípulos, ele sempre ensinou a respeito de que o Pai era nosso. Você tem motivos para agradecer hoje? Amém? A oferta, ela é gratidão, irmãos. A oferta é o coração. Deus, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele não necessita do nosso dinheiro. Jamais necessitou. Mas a obra necessita. E quando eu entendo que a obra necessita, eu entendo que aquilo que eu gasto, eu vou ter dois caminhos. Como assim, Vinícius? O dízimo. Se eu não dizimo para Deus, eu dizimo para o diabo. Se eu não gasto com Deus, com certeza eu vou gastar com coisas que não têm valor. Isso é fato, irmãos. É onde está voltado o seu coração. Amém? E aonde está voltado o seu coração essa noite? Em Deus? Eu tenho muitos motivos para agradecer. Esses tempos, eu sofri um acidente. Deus teve misericórdia da minha vida e da minha esposa. Hoje eu e ela não poderíamos nem estar aqui, se dependesse das mãos humanas. Só que, irmãos, nós servimos um Deus poderoso, um Deus que observa, e Ele é misericordioso. Todos os dias, nós temos que orar: Pai, tenha misericórdia, pois eu sou falho, eu sou pequeno, e eu necessito do Senhor. Sabe uma das coisas que eu entendo do Pai Nosso? É que Ele está no céu, e está aqui também. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, o ambiente pode ser diferente, só que o céu, irmão, você já reparou? O céu é o mesmo. Você pode estar lá no Japão, você pode estar lá na Índia, na Alemanha, as casas, só que quando você olha para cima, tem nuvem. O céu é azul do mesmo jeito. Então, quando Ele fala assim: Pai nosso, que estais no céu, Ele está querendo dizer o seguinte: não se apegue nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas elas mudam, as casas elas caem, os carros são vendidos, são trocados, tudo muda. Só que Ele vai dizer que estais no céu. Irmãos, o céu não muda.
Você já reparou nisso? O céu é azul, tem nuvem, e você sabe quando vai chover. Quando ele vai dizer que reino do céu, é para a gente analisar numa perspectiva de como o céu funciona. A gente vê as nuvens se juntando, a gente vê o sol iluminando, e nós temos que estar sensíveis para analisar cada detalhe. Como assim? Saber os gostos de Deus, assim como nós sabemos que vai chover. Amém? Que nós venhamos analisar, irmãos, o reino dos céus, e trazer o reino dos céus para a terra. Quando Cristo está na frente de Pilatos, sabe o que ele vai dizer? O meu reino não é daqui. Tudo que Deus fez, Ele uniu o finito com o infinito. Você já reparou? A terra, ela é finita, e o céu, ele é infinito. Muitos conseguem medir a quilometragem da terra, mas não conseguem medir o tamanho do céu. O corpo humano, ele se acaba. Ele é finito. A carne, essa carne aqui, ela apodrece, ela acaba. Só que ninguém consegue medir o nosso pensamento. Ou seja, o finito ligado com aquilo que é infinito. E aí, Cristo está lá dizendo, o meu reino não é daqui. Sabe por quê? Porque se meu reino fosse daqui, o meu reino teria fim. O meu reino se acabaria, que nem os reinos daqui deste mundo. Só que Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino, ele é ilimitado. E ele vai mais além. Lá em Apocalipse, ele vai se referir às casas. E tudo que tem mais valor aqui na terra, no reino de Deus, não tem valor. Irmãos, nós vamos pisar em ouro. Dinheiro lá não precisa. Nós somente vamos adorar o nome de Deus, glorificá-lo. Então, nós temos que nos santificar, irmãos, aqui na terra, para a gente não perder a essência do céu. Isso tudo através do nome de Deus.